8h23, o presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar a Petrobras pelo aumento no preço dos combustíveis. Depois do último aumento, uma ala do governo defende a implementação imediata de um programa de subsídio ao diesel para compensar esse reajuste de 25% que foi anunciado pela Petrobras. A gente vai a Brasília, então, ao vivo agora, porque o Pedro Nogueira está se juntando ao timaço da CNN neste plantão de domingo, dia 13 de março, para contar para a gente. O presidente ficou bravo com a Petrobras, hein, Pedro? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a todos que nos acompanham. Ficou sim, o presidente foi duro na crítica à Petrobras. Ele afirmou que faltou sensibilidade à empresa, que anunciou um aumento de 90 centavos no preço do diesel, um dia antes de o Congresso Nacional aprovar aquela medida que altera a forma de cobrança do ICMS nos combustíveis. Ele disse ainda que as leis, projetos e contratos aprovados no passado transformaram a empresa na Petrobras Futebol Clube, uma empresa que acaba se preocupando só com o próprio lucro. Questionado se há previsão sobre quando o preço, a mudança do preço vai chegar ao consumidor, Bolsonaro afirmou que a lei foi sancionada ontem e que ele vai se comunicar com o ministro das Minas e Energia para avaliar o que pode ser feito para garantir esse repasse dos preços. Apesar das críticas, Bolsonaro disse que não vai interferir na Petrobras, inclusive sobre a possibilidade de trocar o presidente da estatal, o general Silva Luna. Bolsonaro disse que ninguém é insubstituível, todo mundo pode ser trocado, exceto ele, Bolsonaro, e o vice-presidente da República. A analista da CNN, Thais Arbex, apurou junto ao governo federal que existe essa possibilidade ou essa ideia de implementar imediatamente um programa de subsídio sobre o preço do diesel, principalmente para responder à pressão dos caminhoneiros, já que a categoria não pretende arcar com esse aumento. O ministro da Economia, Paulo Guedes, está bastante preocupado com essa possibilidade, tem afirmado aos interlocutores que a grande questão desse subsídio é a duração, Colombo, ou seja, se a guerra na Ucrânia se prolongar indefinidamente ou tiver uma duração mais longa, o programa acaba se tornando insustentável porque ele tem que passar por várias mudanças. Bolsonaro disse que essa decisão é do ministro Paulo Guedes e que ele é o homem de confiança do presidente na área. Vamos ouvir. A questão de possível subsídio, isso passa pelo parecer do Paulo Guedes. Ele já deu um indicativo para vocês dessa possibilidade se o barril do petróleo explodir lá fora. Então essa é uma possibilidade, porque se você jogar todo o preço aqui para o consumidor, o Brasil explode, a inflação explode a economia, não queremos isso. A questão do subsídio é uma coisa excepcional que o Paulo Guedes vai decidir, porque ele continua sendo meu ministro de confiança. A Petrobras demonstra que não tem qualquer sensibilidade com a população, é Petrobras Futebol Clube, o resto que se exploda. Lembrando que o governo pode, se quiser, propor à Petrobras a mudança na política de preços da empresa. Desde o governo Temer, a política de preços da Petrobras, quando Pedro Parente foi convocado para administrar a empresa em crise, né, por decisões tomadas no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, como, por exemplo, segurar o repasse do reajuste no mercado internacional para os consumidores brasileiros, para evitar aumento ainda maior da inflação que estava quase descontrolada naquele período da história, também para evitar repasse no preço dos combustíveis em período eleitoral. Além disso, tudo que havia sido descoberto pela Operação Lava Jato, a partir da chegada de Pedro Parente ao comando da Petrobras, a política de preços da empresa muda novamente e volta a ser ancorada no preço internacional do petróleo. Então, se o petróleo, que é uma commodity internacional, aumenta no mercado externo, repassam para o consumidor brasileiro. Se diminui, também repassam para o consumidor brasileiro. Cabe ao governo, chefiado pelo presidente Jair Bolsonaro, propor ao Conselho de Administração da Petrobras uma alteração nessa política por outras alternativas. Há inúmeras. Algumas agradam alguns grupos, outras desagradam a outros grupos, mas o presidente pode, pelo menos, estabelecer o início dessa discussão. Procurada, a Petrobras ainda não se pronunciou sobre as declarações
do presidente Jair Bolsonaro, que disse que o governo estuda mandar um projeto de lei para o Congresso agora na semana que está começando hoje, zerando o PIS e o COFINS para a gasolina. Estudo a possibilidade de um projeto de lei complementar com pedido de urgência, estudo, né, para a gente fazer a mesma coisa com a gasolina. Zeramos também, definitivo não, até o final desse ano, também os impostos federais do gás de cozinha.